Meus irmãos, daremos início agora a mais um estudo bíblico. Vamos encerrar essa pequena série que fizemos dos 10 mandamentos, desses estudos panorâmicos, na verdade, né? Vimos no nosso primeiro estudo sobre o prólogo, sobre a introdução desses 10 mandamentos. Na última nós vimos sobre a primeira tábua da lei e agora nós veremos sobre a segunda tábua da lei. Vamos então orar ao nosso Deus para dar início ao nosso estudo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, Tua palavra que é a verdade que liberta, a verdade que edifica, a verdade, Senhor, que faz com que o nosso espírito possa Te amar verdadeiramente e possamos amar uns aos outros verdadeiramente, Senhor. Sabemos que aquilo que o Senhor fala não está limitado simplesmente aos rituais, não está limitado simplesmente a costumes, a tradições, mas a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela mexe com todo o nosso ser, com todo da nossa existência. Ela fala do nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e, acima de tudo, do nosso relacionamento contigo, que é o nosso Senhor e o nosso Criador. Nos abençoa ainda, ó Pai, durante esse momento de estudo. Nos abençoa nos preparativos, Senhor, para o retorno aos cultos públicos, aos cultos presenciais, Senhor. Nós Te agradecemos pela perspectiva de volta e Te pedimos sabedoria e graça, Senhor, para que esse retorno seja feito da melhor forma possível, de forma a preservar, Senhor, as condições de saúde e glorificar o Teu nome, ó Pai, voltarmos a cantar juntos, ouvir a palavra juntos, ler a palavra juntos, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos e colocamos diante de Ti na certeza de que o Senhor é poderoso e é soberano. Nos abençoe então, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos para a segunda tábua da lei, que é exatamente Êxodo, capítulo 20, do verso 12 até o verso 17. Então, eu vou ler aqui essa segunda parte da lei e depois eu vou ler o resumo, que é um texto que se encontra em Levítico, capítulo 19, verso 18. Diz assim o texto de Êxodo: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E o resumo da lei, assim como nós vimos na semana passada, que existe o resumo da lei em Deuteronômio capítulo 6, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Resumo esse que é citado nos evangelhos pelo próprio Jesus. Nós vemos que Jesus vai citar um texto também, que é o texto de Levítico, que vai ser o resumo da segunda tábua, que diz: Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 18. Meus irmãos, todos nós já devemos ter ouvido falar sobre a porção do amor. A porção do amor, ela é uma bebida capaz de fazer uma pessoa se apaixonar por outra de maneira forçada, de maneira fantasiosa. Nós temos muitos exemplos disso na literatura, nos filmes. Isso vai aparecer em novelas, em coisas de fantasia, na literatura, para que como as pessoas se imaginam podendo fazer uma outra se apaixonar utilizando esta substância. O que chama a atenção é que, na verdade, a porção do amor, ela é algo ruim, porque ela gera um sentimento que é artificial e que é passageiro, que é produzido a partir de uma bebida. E muitas vezes, meus queridos, nós nos esquecemos que o Deus que se revela nas Escrituras, ele é amor. Amor no sentido mais profundo na palavra. O mundo inteiro fala em amor. E talvez nunca tenha falado tanto em amor como nessa época que nós vivemos. Mas, apesar de se falar tanto em amor, nós podemos dizer que, ao mesmo tempo, existe ainda muito ódio no mundo.
Isso porque, como pecadores, nós buscamos montar as nossas próprias fórmulas de amor. Nós procuramos montar as nossas próprias fórmulas de amor a Deus e ao próximo. Buscamos atingir com essa fórmula montada, com essa fórmula superficial, com essa fórmula artificial, paz e prosperidade. Mas, assim como a fórmula do amor alcança objetivos que são falsos, da mesma forma, as maneiras de se atingir o amor que são produzidas à parte de Deus, elas também são falsas, elas também são artificiais. O grande mito moderno é achar que é possível harmonia e tranquilidade em uma sociedade sem o Deus bíblico. É pensar que hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, como se dizem aí nas canções de fim de ano, e de que tudo que você tem que fazer é apenas querer. E como nós bem sabemos, isso é uma conversa fiada. O ser humano sem Deus vive numa ilusão, numa fantasia, literalmente numa porção do amor. Cristo, em Mateus capítulo 22, resume o que deveria ser a segunda tábua da lei em apenas metade de um versículo, quando ele diz: o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas até acertadamente repetem essa frase como sendo um resumo da mensagem de Jesus. Mas elas também pensam que deve se amar o próximo como a si mesmo da maneira que elas querem. Então, se por exemplo, conhecemos alguém que é homossexual, nós não devemos repreendê-lo. Caso tenhamos amigos que vivem na farra e na promiscuidade, nós não devemos repreendê-lo, pois cada um vive a sua vida e isso é amor ao próximo. Esse é o amor da tolerância, esse é o amor que suporta todas as coisas. Mas nós vemos que isso não é um amor bíblico. Quando nós não temos uma noção clara daquilo que é revelado na palavra de Deus, nós sempre vamos pensar que o ser humano por si só é perfeitamente capaz de achar o caminho do amor verdadeiro. O texto que Jesus cita, como eu já falei, é de Levítico, e ele está num contexto muito interessante. É uma repetição das ordenanças de Deus. Então, vamos ler esse texto em todo o seu contexto, Levítico capítulo 19, a partir do verso de número 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos fareis de deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa ao Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, não colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, não roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas, e aí vem o resumo de tudo isso que está sendo colocado aqui, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Perceba então que em nenhum momento as ações de amor do israelita para com o próximo estão desassociadas da identidade de Deus. Ele sempre repete: eu sou o Senhor, como motivo pelo qual você fará isso. É por isso que nós não podemos amar o próximo de verdade se nós não amamos ao Senhor sobre todas as coisas. E porque Ele é Senhor, nós amaremos as pessoas como a nós mesmos. O mundo fala de uma autoestima, que o crente deve ter autoestima, porque na religião cristã, mas na religião cristã nós vemos que nós devemos ter, na verdade, uma certa autoestima. Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Meus irmãos, e como isso é difícil. Nós sabemos como isso é difícil, levando em conta que o nosso próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Levando em conta que toda a ética, toda a prática cristã descrita por Cristo no Sermão do Monte, de que nós devemos, por exemplo, orar pelos nossos inimigos, de que nós devemos, por exemplo, dar a nossa outra face, de que nós devemos, se uma pessoa, até mesmo ele diz assim, se uma pessoa leva alguma coisa sua, você deve dar outra, deve andar outra milha, de que devemos fazer tudo isso e sermos mansos e humildes. Como é difícil orarmos por aqueles vizinhos que tem aquele som barulhento, como é difícil orar por aqueles que nos perseguem, como é difícil controlarmos os nossos impulsos que são pecaminosos, que vão direto para a nossa língua e que têm raiz no nosso coração. Veja que em Êxodo 20, no verso 12, o primeiro mandamento da segunda tábua fala acerca da relação que nós temos com a nossa primeira fonte de autoridade, a nossa família. Podem acreditar, meus irmãos, que a deterioração da nossa sociedade e, por consequência, das nossas igrejas, passa pela deterioração da família. É terrível, meus queridos, como as nossas crianças têm se transtornado com o pecado. A maior prova da depravação total, a doutrina que mostra biblicamente que todos os seres humanos nascem em pecado, é o fato da necessidade constante de correção das crianças. Você não precisa ensinar uma criança a ser má. Você não precisa ensinar uma criança a ser desobediente. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. É algo que faz a família moderna ser o que é. É a falta de correção, é a falta da palavra de Deus dentro de suas casas. E isso leva a uma visão deficiente da família e, por consequência, uma visão deficiente de evangelho. Uma família que não ultrapassou a barreira do domingo à noite no ensino da palavra de Deus deve ser tratada, deve ser orientada, pois é a partir das Escrituras que as crianças aprendem a respeitar os seus pais, os seus professores, os diáconos, os presbíteros, os pastores da igreja, todos aqueles que têm autoridade. É em casa que se aprende a honrar as autoridades. Vemos que no cerne do amor ao próximo está o amor e o cuidado que devemos ter um para com o outro. Mas não é o famoso amor próprio, amor egoísta que tem se colocado nos nossos dias. Não é aquele amor próprio que nos coloca no centro de todas as coisas. É sim um amor de sabermos que todo homem e que toda mulher na face da terra foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso, voltando ao exemplo que eu já dei aqui, falando do homossexual, por exemplo, nós não devemos tratá-lo com desrespeito, nós não devemos tratá-lo com indignidade. Devemos tratá-lo como uma pessoa feita à imagem de Deus, devemos amá-lo. Mas ainda assim, e principalmente porque nós amamos, não devemos esconder, não devemos abafar o nosso pecado. Devemos mostrar o seu erro. E porque nós o amamos, dizer que Cristo é a salvação. Mesmo aquele travesti, mesmo aquele ativista político fanático, mesmo aquela pessoa que é cega por suas convicções políticas, mesmo aquele vizinho que fica com o som a noite inteira ligado, essa pessoa, ela é feita à imagem de Deus. Por isso, do verso 13 ao verso 16 de Êxodo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, temos aquilo que fere mais diretamente a imagem de Deus em uma pessoa. Quando matamos, e não matamos só com armas, mas matamos com ódio, matamos com palavras, estamos destruindo e desprezando a imagem de Deus naquela pessoa.
Quando adulteramos, estamos desprezando a aliança firmada com Deus entre o marido e a mulher. E fazemos isso não apenas com atos, mas com a intenção má do nosso coração e com a impureza dos nossos olhos. Quando roubamos, nós estamos desprezando o trabalho que forma o caráter e nos agarramos à destruição e à preguiça e à facilidade e desprezamos então o esforço do outro que suou para conseguir aquela coisa que está sendo roubada. Quando mentimos para alguém e sobre alguém, nós estamos desprezando a própria verdade. Nós estamos colocando que o Senhor da verdade não existe e não deve ser então nem respeitado, nem temido, muito menos como alguém que se manifesta no nosso próximo. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 4, acerca da criação, diz na seção 2 que depois de haver feito todas as criaturas, as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. Contudo, meus queridos, nós sabemos que o pecado afetou isso no homem completamente. Essa imagem de Deus ela não foi destruída, mas ela foi mortalmente afetada. Sabemos que ao invés de amor à palavra, nós naturalmente temos indiferença para com ela. Sabemos que ao invés de amor para com o próximo, nós temos naturalmente raiva e aversão. Por isso, se somos crentes transformados, não devemos nos portar em rebeldia contra a lei de Deus, agindo e revidando como um pecador não regenerado faz. Pois, como disse o apóstolo João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, com Ele está a luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós lembramos também daquilo que o apóstolo Paulo diz a Tito. Nós outrora andamos nesses mesmos caminhos e fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós fomos salvos pela graça. Não existe em nós nenhum motivo para destratarmos, para julgarmos como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. Devemos tratá-los com amor, com dignidade, com o Evangelho de Deus. Se tem uma coisa, meus irmãos, que o ser humano faz muito bem desde a queda, é ao invés de amar o outro, é amar as coisas, as conquistas do outro. Como vemos o alerta em Êxodo capítulo 17, o ser humano ele é cobiçoso e o pecado está em cobiçar aquilo que ele não pode ter. Adão e Eva, lembre-se, eles tinham disposição de todas as árvores do jardim, exceto uma. E eles quiseram aquela que eles não podiam comer. Da mesma forma, muitas vezes queremos o homem ou a mulher que nós não podemos ter. Queremos a casa que não é nossa, queremos o carro e o emprego que não nos pertence. E o pior, que pertencem a outras pessoas. O resultado é que gastamos aquilo que não temos para mostrar muitas vezes aquilo que não somos. E muitas vezes, para viver de aparência, para viver de fantasia, nós vivemos na sociedade da ostentação. Porque o que Deus nos dá não é o suficiente. Uma vida humilde, uma vida de simplicidade. E veja, quando nós falamos de humildade e simplicidade, nós não estamos falando de viver na miséria. Nós estamos falando de contentamento. E nós estamos falando de não ostentar, não esbanjar nas riquezas como sendo um sinal, como sendo a sua finalidade. Por isso Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando este o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A questão da cobiça, ela é tão profunda que nós só adoramos outros deuses. Nós só corremos atrás dos ídolos do nosso dia, porque achamos que neles nós conseguimos aquilo que nós não temos ainda. Aquilo que nós achamos que nós precisamos.
Então nós sacrificamos a nossa família. Muitas vezes sacrificamos até mesmo o culto a Deus. Sacrificamos a nossa vida nos altares da cobiça para conseguirmos desejos materiais. Como afirma a palavra de Deus em Eclesiastes: quem ama o dinheiro, jamais ele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos, do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada mais lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. É por isso que, apesar das tábuas e seus temas se dividirem em dois, o amor do homem para com Deus e o amor do homem para com seu próximo, nós temos aqui, meus irmãos, uma unidade muito clara. Não há como você declarar que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Como diz o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, diz ainda o apóstolo João. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ainda diz João, amo a Deus e odiar seu irmão, ele é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então veja que é uma unidade muito, muito clara. As duas coisas estão interligadas e se nós não amamos a nosso Deus realmente sobre todas as coisas, nós não vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos então, meus irmãos, entender esta unidade preciosa da lei de Deus, que não tem a ver com legalismo, que não tem a ver com obediência cega, que não tem a ver com aquela distinção superficial, como nós já dissemos em outras oportunidades, que tem a ver simplesmente com não toque nisso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, como diz o apóstolo Paulo. Mas tem a ver, em primeiro lugar, com amor. O fim da lei é Cristo, diz o apóstolo Paulo, e o próprio Cristo diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E os mandamentos de Cristo são mandamentos de amor. Por isso vemos claramente que Deus determina, a partir da sua própria palavra, a maneira correta de nós amarmos uns aos outros, a maneira verdadeira de nós abnegarmos os nossos interesses e amarmos a Deus e ao próximo como se deve. Em primeiro lugar, meus irmãos, para usarmos isso na nossa vida, nós devemos considerar a dignidade uns dos outros. Em se tratando de igreja, devemos orar e considerar os nossos irmãos. Quantos problemas não seriam evitados se nós simplesmente percebêssemos que todos nós somos pecadores e que todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós carecemos das orações uns dos outros, todos nós carecemos do cuidado uns dos outros. Seríamos mais misericordiosos, seríamos mais atenciosos e prontos a atender e a entender
os nossos irmãos, teríamos mais consideração por aqueles que lideram as nossas igrejas. Orem uns pelos outros, orem pelos presbíteros, orem pelos diáconos, orem também até pelos seminaristas, meus irmãos. Orem pelos missionários que estão nos campos e que neste momento de instabilidade em relação ao nosso dinheiro, né, a nossa moeda, estão passando dificuldades. Orem pelos seminaristas que deixam as suas terras para se preparar para o ministério da palavra, para pessoas seminaristas que deixam de trabalhar em outros empregos, que moram aqui em Recife, para se dedicar ao seminário. Orem pelas pessoas que estão nos institutos bíblicos, orem uns pelos outros, orem pela igreja do Senhor. Sempre tenhamos como régua para nos medir a consideração e o amor que temos uns pelos outros. A própria palavra de Deus deve ser essa régua, deve ser essa regra. E isso, meus irmãos, isso vai nos levar tanto a termos mais humildade, como a considerarmos os outros superiores a nós mesmos, a considerarmos a sua dignidade e a orarmos pela igreja do Senhor como um todo. O segundo uso, meus queridos, se já é feio uma pessoa mal educada, uma pessoa comum, digamos assim, mal educada, um não eleito que ele é mal educado, imagine um cristão que é mal educado, que é desrespeitoso, que é violento. Isso é pior ainda. Atentemos então para as nossas atitudes no trânsito. Atentemos para as nossas atitudes quando vamos numa padaria. Como nós nos relacionamos com os nossos clientes, com os nossos empregados, com os nossos patrões, com os nossos vizinhos. Temos falado com amor e com graça, temos agido com amor e com graça, ou temos agido igual ou pior. Aqueles que não são eleitos, aqueles que não são regenerados, melhor dizendo. Como nos relacionamos com as pessoas? No momento em que Cristo te chamou, Ele te deu uma missão que foi ser a imagem dEle no mundo. Nós já dissemos aqui que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o cristão, aquele que é salvo, aquele que é regenerado, ele passa a refletir essa imagem agora sendo restaurada, a imagem de Cristo sendo renovada, o caráter de Cristo sendo formado nele. O que você tem feito tem refletido a imagem de Cristo. A glória de Jesus tem brilhado nos seus relacionamentos, a sua ética tem sido a ética cristã, sua prática tem sido a imitação de Cristo. Nós costumamos fazer um monte de resoluções e de promessas, geralmente ligadas a emprego, a família, talvez perda de peso, né, como é o meu caso, ou muitas outras coisas. Que a nossa resolução seja que a nossa vontade de amar a Deus e de amar o próximo cresça a cada dia, meus irmãos. Que seja orarmos pedindo que o Espírito Santo de Deus nos aproxime mais e mais da estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele amou o próximo e o próximo não era um amigo nem parente dele. Todos os próximos de Cristo, todos nós, toda a sua igreja, eram inimigos declarados do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Eram pecadores distantes da sua vontade. Eram pessoas que estavam contrários a Cristo. Mas Ele os amou, se aproximou deles, trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nele nós nos tornamos amigos de Deus. E é isso que nós devemos ser. Não achemos que eu e você, que nós, sabemos a fórmula do amor, porque nascemos em pecado e só conhecemos o amor de verdade. Não o amor artificial e passageiro que vem do coração de pecadores. Só conhecemos o amor de verdade quando Deus nos ama. Negamos e, na verdade, desprezamos qualquer porção do amor que o mundo nos dá. Qualquer forma artificial, qualquer forma superficial de amor que o mundo prega. Ansiamos pelo amor verdadeiro em Cristo, derramado, com seu sangue derramado na cruz. Cristo disse: não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, e Ele fez isso. Como disse o apóstolo João, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Esperamos, meus irmãos, com coração sincero de que esses estudos eles tenham sido valiosos, no sentido de encorajar os irmãos a estudarem mais os 10 mandamentos, se aprofundarem mais em cada mandamento, para que assim o Senhor seja glorificado e que o seu amor a Deus e que o seu amor ao próximo possa crescer dia a dia. Lembrando aquilo que está na introdução dos 10 mandamentos. Ele nos tirou da terra do Egito, ele nos tirou do pecado, da casa da servidão. Só por isso. Só por causa disso, porque ele nos libertou, porque ele nos salvou. Nós podemos amar a ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e permanece aqui o nosso incentivo. Se você, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal ou visto algum dos vídeos do canal da Igreja Presbiteriana de Filipe Camarão, você está convidado a se inscrever, a compartilhar esses vídeos e ver as exposições e as pregações. Que o Senhor lhe abençoe grandemente.